A palavra do Senhor que veio a mim neste dia para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, compartilha para que outras pessoas também ouçam aquilo que o Senhor vem falando, né? Para este tempo, para os seus filhos e para o seu povo. Irmãos, e a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês é o que diz respeito à família, é o que diz respeito a pais e filhos. E o Senhor me levou lá em Salmo 127, os últimos versículos, aonde fala, né, que os filhos eles são uma herança do Senhor, né? Essa herança do Senhor, essa responsabilidade que o Senhor deu àqueles que já geraram, né, filhos já geraram uma família, e para aqueles que ainda vão gerar, entra aí no meu caso também. Então, irmãos, e lá em Malaquias também, no capítulo 4, cita que, né, os filhos vão se voltar para os pais e os pais vão se voltar para os filhos, né, para que o Senhor, né, assim não amaldiçoe, mas assim abençoe. Irmãos, e o Espírito Santo falou ao meu coração, né, sobre este assunto, de que o Senhor ele vem usando filhos para restaurar a vida de pais, para restaurar as famílias, as suas famílias, e para também abençoar os seus pais, irmãos. Então, irmãos, essa palavra aqui é totalmente direcionado para aqueles que já são pais, mas também vão ser, mas também para os filhos, né? Nós todos somos filhos, né? Ainda que aqueles que ainda não gerou, né, os seus filhos e a sua família, né? Nós somos filhos porque temos um Pai celestial que está acima, né, dos nossos pais terrenos na nossa vida, né? Então, antes de sermos pais, nós somos filhos, né? Então, irmãos, nós sabemos, né, isso é nítido para todos, de que o quão o inimigo trabalha para destruir as famílias, para dispersar as famílias, para, né, quebrar essa aliança, quebrar essa herança, quebrar esse elo que o Senhor, né, deu para nós como herança, essa bênção, esse privilégio de ter uma família e de gerar uma família, irmãos. Então o inimigo ele bate fortemente nisso para deturpar tudo que envolve família, tudo que envolve relacionamento de pais e de filhos. Eu posso dizer isso, irmãos, com propriedade, porque eu não vim de uma família cristã, né? E isso há muitos anos atrás, isso foi muito difícil para mim, porque eu tive que romper muitas barreiras do qual os meus pais não fizeram, né? Então, irmãos, mas ainda assim, para aqueles que ainda vivem isso, ou também viveram, né, assim como eu, é claro que cada um tem, né, uma situação específica, irmãos, entendam bem, tá? Aquilo que o Senhor está falando através da minha vida. Então, irmãos, independente da situação individual de cada um, né, irmãos, o Senhor abençoou os pais para gerar, né, filhos, e abençoou os filhos com a família do qual você nasceu, né? Então, nós não nascemos na família errada, irmãos. Seja se nós viemos de uma família, né, já fundamentada na palavra do Senhor ou não, não nascemos, porque há um propósito do Senhor para aqueles que nasceram numa família, né, que já veio fundamentada na palavra de Deus, e para aqueles que não, né? Você precisa entender isso no Senhor, você precisa se voltar para o Senhor para entender isso, se você ainda não entendeu, né? Se este é o seu caso, e se você ainda não entendeu isso. Então, irmãos, para os pais, né? Você não pode permitir, você não pode dar brechas e espaço para o inimigo conseguir entrar na sua família, para você, né, distorcer a educação dos seus filhos, para você distorcer a direção, né, que você precisa dar para os seus filhos, para eles crescerem, para eles, né, serem homens e mulheres conforme o coração de Deus, conforme o que diz a palavra de Deus. E os filhos, irmãos, sim, né, precisam entender o seu lugar para honrar, né, pai e mãe, mas também são usados para abençoar os seus pais e até para restaurar os seus pais, né? Alguns que sofreram com o decorrer da vida, ou quando era mais novo, e ainda, né, não se livraram disso, ainda não romperam nisso, né? Então, para os dois lados aqui o Senhor está falando, irmãos, que nós precisamos nos voltar para o Senhor, né? E não dar espaço para o inimigo conseguir entrar na sua família,
né? Para você, pai e mãe, ser sempre sábio, coerente e maduro ao agir, né, com os seus filhos, e para os filhos entender, né, a posição dos pais, né, e fluir também, né, fazer também com sabedoria, com entendimento, à luz da palavra do Senhor, para se direcionar a isso. Seja você, né, que veio de uma geração de pais, né, é, que vivem a palavra de Deus, mas também daqueles que não vieram, irmãos. Então nós precisamos entender isso, e só vamos entender se estivermos voltados para o Senhor, com o coração totalmente submisso a Jesus, para lidarmos com essas situações. Mas não podemos deixar o inimigo adentrar na nossa família. Você que já é pai, que já é mãe, você precisa declarar vida sobre os seus filhos, declarar, né, o futuro, declarar as palavras que o céu tem para eles, e nunca ao contrário. Você não pode dar espaço para o inimigo usar a sua boca, para você usar palavras contrárias e malditas contra os seus filhos. E os filhos, né, ser sábios para lidar, né, com os seus pais, mas também, né, se posicionar diante disso, como diz a palavra do Senhor, né, e seguindo a palavra do Senhor, né, mas ser, né, um filho que flui, né, com este lugar de filho, mas também como um homem, como uma mulher madura que entende a palavra do Senhor, e também trata os seus pais assim. Então, irmãos, são os dois lados, né? Os pais não podem jogar a culpa nos filhos, e os filhos não podem jogar a culpa nos pais. Não podemos dar vazão, irmãos. Você tem que declarar: a minha família, os meus filhos são herança do Senhor, eles são consagrados a Jesus, e o inimigo não vai ter vez aqui, não vai entrar na minha família, não vai dispersar a minha família, não vai amaldiçoar a minha vida, não vai, a minha vida e a minha família. E para os filhos a mesma coisa, declare vida sobre os seus pais, independente, né, de se eles são voltados para Jesus ou não. Declare vida sobre eles. Peça para o Senhor quebrar barreiras, se houver barreiras, para que o Senhor, né, troque o coração deles, tire esse coração de pedra e coloque um coração de carne, porque lá em Malaquias fala isso: os filhos se voltarão para os pais, e os pais se voltarão para os filhos, para que o Senhor abençoe e não amaldiçoe. Então, irmãos, recebe essa palavra em nome de Jesus, entenda aquilo que o Senhor está falando. Não dê desculpas, não murmure, não dê espaço para o inimigo. Tome a sua posição de filho do Altíssimo, como aquele que segue a palavra do Senhor, que é filho de Deus, que é servo de Deus, que é seguidor de Jesus, e abençoe a sua família, abençoe a sua casa, declare vida, traga os seus filhos para perto, chame eles para perto, ouça-os, porque o Senhor também está usando os seus filhos na vida dos seus pais. Então tenha essa humildade de também ouvir quando necessário, né? E aos filhos é essa posição, entender a sua posição de filho, mas ter o seu posicionamento também como aquele que segue a palavra de Deus, como aquele que é submisso a Jesus, né? Então, irmãos, recebe essa palavra em nome de Jesus. É um assunto delicado, sim, de falar, mas é um assunto extremamente necessário, irmãos. Nós não podemos deixar o inimigo ter nenhum espaço para entrar na nossa casa e na nossa família. Declare que a sua família é consagrada ao Senhor, e não deixe o inimigo usar a sua vida e a sua boca para amaldiçoar os seus filhos, e você, filho, não deixe o inimigo usar a sua boca e a sua vida para amaldiçoar os seus pais.